sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Cristiane Chagas. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que seria Camadas da Terra, tá? Que está no livro didático da página 33 à página 36. Pegue o material de vocês, pegue o livro didático, acompanhando a aula, tá bom? Mas antes disso, vamos a mais uma mensagem do dia? Deus é perfeito e suas criações são maravilhosas. Jamais esqueça, porque você é uma delas, tá bom? Deus é perfeito em tudo que faz e você é a criação mais que perfeita e amada, né, do universo, tá bom? Pois você é a imagem e semelhança de Deus. Então retribua tanta dedicação, tanto amor, né, sendo o melhor que pode ser para você mesmo e para o seu próximo. Tá? Ame-se, cuide-se e esteja sempre próximo daquelas pessoas que lhe faz bem, tá bom? Essa seria a mensagem do dia, mas agora vamos a mais uma aula de ciências. Olá, sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Vamos pegar nossos materiais didáticos, caderno, livro, tá? Vamos lá pegar o nosso material, sentar e prestar atenção na aula da professora, certo? Hoje iremos dar continuidade, tá? Sobre as camadas da Terra. Lembra que na aula passada a professora falou das 3 camadas importantes, certo? Crosta terrestre, né? Manto, núcleo, certo? Então agora nós vamos dar continuidade, tá bom? Falando mais sobre as camadas da Terra, sobre como se formou, sobre os vulcões, a erupção. Beleza? Vamos lá começar mais uma aula. Não esqueçam, turma, do marcador de textos de vocês, que é muito importante vocês pegar o livro de vocês e sempre ir marcando, tá bom? Vamos lá. Aqui vamos falar um pouquinho do planeta por dentro e por fora, tá? Que vai falar sobre o quê? Por que acontecem os terremotos e as erupções vulcânicas? Por quê? Por que será que acontece tudo isso, certo? Olha só, aqui nós temos uma erupção vulcânica, tá? No sul da Itália. Esse vulcão, ele entrou em erupção, mas por que, professora, que ele entrou em erupção? Devido ao acúmulo, gente, da pressão provocada pelo movimento das placas tectônicas. Porque quando o vulcão ele entra em erupção, as placas, elas entram em atrito. Aí é que ocorre o que? Ocorre essa pressão que as placas elas estão em movimento e vai provocar o que? Muitas vezes provoca o que? Descarga de energia e consequentemente entra em erupção, né, vulcânica. Depende do interior da erupção, pode provocar o que? Pode provocar tremores na superfície da Terra, ou seja, até terremotos, né? Tudo isso seria de uma erupção vulcânica, tá? Mas mais adiante vocês irão entender melhor como ocorre essas erupções, como um vulcão ele é formado, tá bom? Vamos lá? Todos prestando atenção. Aqui vamos relembrar um pouquinho do interior da Terra. Eu tenho certeza que todos vão lembrar, porque na aula passada a professora falou sobre isso, tá? Olha, a Terra ela pode ser dividida em 3 partes. Lembra que eu falei? Qual seria essas partes? Crosta. O que seria a crosta, professora? Crosta terrestre é onde nós pisamos, certo? Aonde as plantas se desenvolvem. E o manto e o núcleo, tá? Essas 3 partes que eu expliquei para vocês. Aqui nós temos o que? Nós temos o planeta, na verdade. Primeiramente aqui nós temos o manto, né? Seria a parte superior do manto e a parte inferior do manto. O manto ele é bem espesso, é uma camada bem espessa, tá bom? Nós temos o núcleo interno, tá? E o núcleo externo. O núcleo interno, ele é formado por ferro, né? Ele é formado por ferro, ele se chama níquel, porque a temperatura dele é altíssima, né? É muito alta mesmo. Ninguém consegue chegar no núcleo da Terra, porque a temperatura é altíssima, tá?
Opa, deixa eu só voltar aqui. Aqui, gente, eu tenho essa imagem para você, porque aqui tem o planeta, né? Nós temos as 3 partes importantes do planeta, né? No interior do planeta Terra. E aqui nós temos esse solo, essa parte que também vai demonstrar onde fica a crosta terrestre, que é onde nós pisamos, que vocês estão vendo na imagem, né? E aqui nós temos o núcleo externo, o interno, que eu falei para vocês, e o manto, que o manto, como eu disse, ele é bastante espesso, tem bastante volume, né? Aqui nessa outra imagem nós temos 3 partes importantes também do nosso solo. Primeiramente, nós temos o solo, aonde seria a nossa crosta terrestre, tá? Aonde nós pisamos, aonde os seres vivos vivem, né? Onde as plantas se desenvolvem, tá bom? Terceiro, nós temos os fragmentos de rocha. Vamos supor que os fragmentos de rocha sejam o nosso manto, tá? O nosso manto da Terra. Observe as imagens para vocês poderem ficar comparando, tá bom? Aqui, por último, nós temos a matriz, que seria essa matriz, seria a última camada, vamos dizer que ela seria o nosso núcleo interno e externo, tá bom? Então, é só uma comparação para você ver onde fica a crosta terrestre. Fica no solo, né? No solo onde as plantas se desenvolvem, os animais vivem, né? E aqui onde é que fica o manto? O manto, ele fica no fragmento das rochas, já fica na segunda camada, que nós temos o quê? A parte inferior e a parte superior. E o terceiro, nós temos o núcleo, que seria a matriz, né? A matriz seria a rocha matriz, a que fica a última camada aqui nessa imagem. Então, nós temos o núcleo interno e o núcleo externo, tá bom? Essa imagem, essas 2 imagens é para você observar, comparar, tá bom? Para você assimilar, tá? Vamos lá? Próxima página. Aqui vamos falar um pouquinho relembrando a crosta terrestre. A crosta terrestre, o que seria? É a camada superficial, formada principalmente pelo solo e pelas rochas. Lembra que eu falei para vocês? Olha onde fica a crosta terrestre. A crosta terrestre é onde nós pisamos, não é verdade? Aqui nós vamos falar do segundo, que é o manto. Vocês estão vendo a setinha? O que aconteceu? Onde o manto é a segunda camada. O manto ele é formado pelas rochas derretidas, que seria o que, professora? O magma. Nós vamos saber o que seria o magma já, quando vamos falar dos vulcões, tá? Então, o manto ele é formado por rochas derretidas, que é o que? O magma, né? É uma porção mais interna, por uma porção superior mais rígida, tá bom? A sua temperatura também é altíssima. Aqui vamos falar do núcleo. Nós temos aqui, ó, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno é essa bolinha aqui, essa bolinha vermelha, tá? E o núcleo externo é essa bolinha amarela, tá bom, turma? Olha, o núcleo, ele é formado por uma parte líquida, que seria o que? O núcleo externo, a bolinha amarela. E uma parte sólida, que essa parte sólida, ela é o que? É o núcleo interno, que é a bolinha vermelha. O que acontece? É constituído principalmente de ferro e níquel, que é chamado de nífer, tá bom? Quando você ouvir falar de nífer, é porque é formado de ferro e níquel. Então, gente, olha só, o núcleo, o que acontece? O núcleo, ele corresponde aproximadamente 1/3 de toda a massa terrestre, apresentando o que? As maiores temperaturas do interior do nosso planeta, para você ver como o núcleo, ele é o que? Ele apresenta uma grande temperatura, tá? Do nosso planeta, e também a profundidades que vão cerca de 2.900 quilômetros, gente. É muita profundidade, é muito fundo. Alguém já conseguiu chegar no interior do nosso planeta? Não consegue, ninguém consegue. E eu imagino que nunca vão conseguir, né, gente? O núcleo ele pode ser subdividido em 2 subcamadas. Qual seriam essas subcamadas que eu acabei de falar para vocês? Primeiramente, ela é o quê? São o núcleo interno e o núcleo externo, tá bom? Por isso que ele é subdividido nessas 2 camadas.
o interno e o externo, tá bom, turma? O núcleo externo, ele é formado por uma parte líquida, tá bom? E já o núcleo externo, ele é formado por uma parte líquida. Já o interno, ele é formado principalmente pela parte sólida, que é de ferro e níquel, que sua temperatura é altíssima, tá bom? Que é chamado de níquel, que é chamado de nífer, desculpa, tá bom? Quando ouvir falar de nífer, vocês já sabem que seria o núcleo interno, tá? Porque é formado de ferro e níquel. A sua temperatura é muito alta. Aqui eu coloquei essa outra imagem também para poder você fazer uma comparação, porque aqui sempre eu falo dessas imagens, a crosta, o núcleo interno, o manto, o núcleo externo, certo? Mas sempre eu coloco essa imagem do solo para você saber aonde é que fica a crosta, aonde fica o núcleo, o manto, tá bom? Olha aqui, aonde fica a crosta terrestre? A crosta fica aqui no solo. O manto, a parte superior, já fica na segunda camada, gente. Isso tudo vai se formar o quê? Se forma a nossa litosfera, tá bom? A crosta terrestre onde nós pisamos. Junto com a segunda camada, que é o manto superior, tá? Isso tudo faz parte da nossa litosfera, não é para esquecer. E sempre fazendo anotações, que é muito bom. Tá? Sempre anotem. A professora passa esse slide aqui, mas eu gostaria muito que vocês fizessem anotações também, pegassem, fizessem imagens, copiassem no caderno de vocês, tá bom? Para poder assimilar melhor, tá, gente? Vamos lá? Aqui vamos falar dos continentes em movimentos, tá? Os continentes em movimento, eles eram o quê? Olha só. Aqui nós está falando o quê? Os contornos de alguns continentes parecem se encaixar, não é verdade? Como um quebra-cabeça. Olha, ao longo da história da Terra, os continentes se movimentaram. Sim, ao longo da história da Terra, esses continentes se movimentaram, mas eles continuam se movimentando ainda, tá, turma? Olha só, os geólogos, o que eles pensam? Há cerca de 365 milhões de anos, né? Toda a Terra deste planeta estava unida num supercontinente. Esse supercontinente, qual seria esse nome desse supercontinente? Era Pangeia, tá bom? Por que, professora? Porque hoje vocês estão observando que esses continentes, eles estão divididos igual um quebra-cabeça, não é verdade? Só que antigamente, há milhões de anos atrás, era uma única placa. Era uma única vamos supor que era um único supercontinente, uma única placa, que essa única placa, o nome dela era Pangeia, tá bom? Então, à medida que as placas foram se deslocando, a Terra e os seus supercontinentes começou literalmente a se separar, se dividir, igual um quebra-cabeça que vocês estão observando na imagem, tá bom? Então, hoje ela já está totalmente dividida, certo? Elas estão separando-se, elas estão separadas. Esse nome desse movimento se dá como deriva dos continentes, tá bom, gente? Porque aqui vocês estão observando que tem vários animais, vários fósseis, né? Vários fósseis são restos de animais, vestígios de animais. Quando eu falo fósseis, são vestígios de animais que hoje servem de estudos, tá? Das pesquisas. Olha, as rochas encontradas nos planaltos brasileiros e africanos são muito parecidas. Porque, como eu acabei de falar, porque há 325 milhões de anos, elas eram um supercontinente, era uma única placa, tá? Uma única placa bem grande, que era chamada de Pangeia, não é verdade? Então, aos poucos, com a movimentação dessas placas, foi dividindo todos os continentes. E por que que tem esses fósseis? Muitos fósseis, eles são bastante parecidos, né? Que eles estão de um continente para outro continente. Porque ao longo que essas placas foram se dividindo, esses fósseis também foram se dividindo,
tá bom? Então, justamente por isso que muitas vezes a gente vê, são encontrados fósseis de outro país, em outro país, né? Em outros planaltos brasileiros, africanos, que são muito parecidos, mas devido o quê? Devido a esses movimentos dessas placas, tá bom? Olha, os fósseis idênticos já foram encontrados em continentes bem diferentes, foi o que eu acabei de falar para vocês. Devido à movimentação dessas placas, também ocorreu desses fósseis também se movimentar e junto com a placa em movimento, tá? Por isso que tem fósseis muito idênticos que são encontrados em continentes bastante diferentes, tá bom? Não esquecendo que antigamente, há bilhões de anos, essa placa aqui, esses continentes eram supercontinentes, tá? Supercontinentes, que esses supercontinentes eram chamados de o quê? Era uma única placa que se chamava Pangeia, né? Aí ao longo dos seus movimentos, ao longo do movimento dessa placa, né? Ao longo dos movimentos das placas, foi se dividindo, que tem tipo, como eu falei para vocês, é tipo um quebra-cabeça aqui hoje, tá? Aí nessa imagem, tá bom, turma? Ok, até aqui, vamos passar o slide. Aqui vamos falar também das placas tectônicas. Olha só, essas placas tectônicas, a litosfera está dividida em várias placas de rocha sólida, chamadas de placas tectônicas, tá? Sobre as quais estão os continentes e os fundos dos oceanos, no fundo dos oceanos, tá? A ideia é de que a crosta terrestre é formada por placas em movimento, como eu acabei de falar para vocês, tá? É formada em placas em movimento, como placa global ou tectônica de placa, tá? É a mesma coisa, tá bom, gente? Então, a ideia é que elas estavam em movimento, mas elas ainda estão em movimento até hoje. Elas continuam se movimentando. Conseguimos observar? Conseguimos perceber? Não, nós não conseguimos, mas ela continua em movimento, muito lento, mas as placas ainda continuam em movimento, tá bom? Olha, ao longo da história da Terra, as massas da Terra que formam o quê? Que vão formar os continentes se movimentarem, o que acontece? Os continentes se movem até hoje, tá bom? Os continentes se movimentaram porque eles estão em quê? Eles estão em cima de quê? De uma camada que seria a nossa litosfera, tá, gente? Uma camada que seria a nossa litosfera, que flutua. Essa litosfera, ela vai flutuar livremente sobre uma camada, que essa camada seria o manto. Lembra que eu falei que nós temos a primeira camada, que seria a nossa crosta terrestre? A segunda camada seria o quê? O manto. Então, a nossa litosfera, ela flutua nesse manto, certo? Justamente por isso que esses movimentos, essas placas tectônicas, elas sempre estão em movimento, constantemente, elas estão em movimento lentamente, tá bom? Aqui vamos falar um pouco do calor que vem do núcleo, tá? Eu acabei de falar para vocês que as placas tectônicas, elas estão constantemente em movimento. Lembra que eu acabei de relatar para vocês que elas estão constantemente em movimento? Por quê? Porque a nossa litosfera, ela está em cima de quê? Ela está em cima do manto, não é verdade? Que ele é um líquido chamado manto. Ela está flutuando em cima desse líquido chamado manto. Aqui nós vamos falar a mesma coisa, que o calor vem da onde? Vem do núcleo. E esse calor que vem do núcleo, o que acontece? Ele esquenta o manto, é uma sequência, criando correntes que se movimentam como placas tectônicas, tá? Olha só, aqui nós temos essas setas amarelas. Vocês estão observando que nós temos essas setas amarelas? Seria o que? Indicam a movimentação das placas, tá? As placas tectônicas, elas estão em movimento constantemente. Então, essa corrente amarela aqui, ó,
é as correntes do manto. Lembra que eu falei para vocês no slide anterior que os mantos, que a nossa litosfera ela está se movimentando em cima da onde? Do manto. Por quê? Porque tem essa corrente de movimento, tá? Essas setas amarelas, elas indicam o quê? Os movimentos das placas, tá? Que seria o que? A corrente do manto. Já as setas vermelhas que tá acima, ó, já as setas vermelhas na ilustração, ela apresenta o que? O movimento do magma, tá? O magma, ele fica no interior do núcleo, tá? Que é a temperatura altíssima. Então, é esse círculo que vai fazendo com a corrente do magma mais as correntes do manto, que vai acontecer o quê? Vai acontecer o movimento dessas placas tectônicas aqui que vocês estão observando na imagem. Professora, eu consigo sentir esse movimento? Eu consigo ver? Não, você não consegue sentir, porque é muito lento, você não consegue observar, tá bom? Aqui nós temos os continentes, eles acompanham o que? Esse movimento em um processo chamado de deriva continental. Lembra que eu falei o que é deriva continental? Seria a separação dessas placas como um quebra-cabeça, que antigamente, há trilhões de anos atrás, essa única placa, ela era considerada um supercontinente, uma única placa, né? Tipo uma Pangeia, não tinha divisão nenhuma. Então, com esse processo de movimentação dessas placas tectônicas, se chama de deriva continental, que hoje nós temos essas placas todas divididas como um quebra-cabeça, tá bom? Vamos lá? Aqui vamos falar um pouquinho da divisão, né, dessas placas, como seria a divisão delas. Olha, aqui nós temos, quando duas placas se chocam, né, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando o quê? Uma cadeia de montanhas, que essas cadeias de montanhas seriam as cordilheiras, né? Vamos supor cordilheira das montanhas do Himalaia. Vamos lá. Aqui nós temos uma placa indo-australiana. Elas estão totalmente, turma, separadas. Vocês estão vendo essas setinhas? Significa que elas estão separadas, tá? Aqui, olha, nós temos a outra placa asiática, que ela fica do outro lado, e a outra placa, ela é a placa australiana. Elas não estão totalmente unidas, elas estão separadas. Aí, com o decorrer do tempo, há milhões de anos, vai acontecer o quê? Vai acontecer que essas placas, elas vão se aproximar. Elas se aproximam, né? A placa da Índia, ela penetra por baixo da placa da Ásia. Acontecendo o quê? Empurrando, né? Empurrando esta última por cima e forma o quê? Uma montanha da Himalaia. Gente, as placas, com o movimento das placas tectônicas, com o que eu mostrei para vocês no slide anterior, com a ajuda do manto, mas o núcleo, né? Que vai com a ajuda do manto, que essas placas vão se movimentando, mas a ajuda do núcleo, do magma, né, no interior da Terra, é que consegue essas duas se juntar, né? Mas isso leva milhões de anos para poder isso acontecer, tá? Não é uma coisa assim do dia para a noite, é milhões de anos, é muito lentamente, tá bom? Aqui, olha, o que aconteceu? Aqui nós já formamos uma cadeia de montanhas. Olha só a diferença. A primeira imagem que eu mostrei para vocês elas estavam totalmente separadas, né? A placa da Ásia mais a placa da australiana, ela estava totalmente separada. Aí a segunda imagem, elas já se movimentaram um pouco, não é verdade? Mas ainda falta muito para poder se formar uma única placa. Aqui, olha, o choque, a terceira imagem, né? Cadeia de montanhas, que tem essa setinha que vocês estão observando. O choque entre as placas une a Índia e a Ásia, dos vulcões, né? Então, aqui nós temos esse vulcão aqui, esses vulcões que eu vou falar para vocês, olha só. Os vulcões geralmente se formam quando uma placa desliza sobre a outra, entrando em
atrito. Lembra que eu falei para vocês? Aqui, quando uma placa ela se encontra com a outra, ou quando entra em atrito, pode acontecer o quê? Pode acontecer pode acontecer um vulcão ou uma formação também, né? Olha, os vulcões geralmente se formam quando uma placa desliza sobre a outra e o atrito aquece e derrete o quê? Derrete a rocha. Aqui nós temos esse vulcão que ele entrou em erupção, né? Mas eu vou primeiro explicar uma coisa para vocês. Muitas pessoas, elas perguntam por que os vulcões, eles entram em erupção. Por que será? Gente, os vulcões, eles entram a erupção, no caso vulcânica, é um fenômeno da natureza, tá? Que pode geralmente acontecer o quê? Que pode geralmente representar grandes catástrofes, como vocês sabem, catástrofes naturais, e considerando meio de observação sobre o interior, tá? O interior da Terra. Certo? No entanto, antes de saber como acontece uma erupção, o que nós devemos saber primeiro? Nós devemos saber como é que surge um vulcão, né? Precisamos saber o que seria um vulcão primeiro, né? Então, o vulcão, ele é uma estrutura geológica. O que seria geológica, professora? É uma massa fundida no fundo, né? No fundo com uma temperatura altíssima. Seria uma das características do vulcão, né? Que corresponde o quê? Que corresponde a uma superfície terrestre, tá? Mais especificamente, uma abertura no solo. Tá, turma? Pela qual é expelido esse material magmático. Quando eu falo magmático, eu estou falando esse material, o magma do vulcão, né? É expelido esse magma do vulcão. Os vulcões, eles podem surgir por meio de movimento dessas placas tectônicas, tá bom? Esses movimentos dessas placas tectônicas, que elas podem o quê? Elas podem se deslizar uma na outra, ou também elas podem formar atrito. É o que geralmente pode acontecer em vulcões, tá? Ou então eles se chocaram, tá? Uma placa se chocar com a outra. Então, esses vulcões, né? Eles provocam elevações na superfície. Os vulcões, eles podem estar localizados tanto nos continentes quanto nos oceanos também, tá bom? Então, os vulcões, gente, eles podem, como eu acabei de relatar para vocês, os vulcões, eles podem estar nos continentes ou nos oceanos também, que pode acontecer, foi o que eu acabei no slide anterior, eu falei, né, do atrito das placas no interior dos oceanos, né? Aqui nós estamos falando dos vulcões. Então, aqui vocês estão vendo esse vulcão, que ele está em erupção, né? Então, aqui, olha só, quando ele entra em erupção, o que acontece? A pressão do interior da Terra empurra o que? O magma, né? Empurra o magma, que é expelido junto com os gases a vapor de água através de rupturas na crosta terrestre. Olha só, primeiramente nós temos essa cratera. Vocês estão vendo a cratera que a professora marcou, né? Essa cratera é onde sai esse magma, né? E essas fumaças todas. Aqui nós temos os vapores de cinza que saem desse vulcão. Aqui nós temos essa lava. Ao mesmo tempo, esse magma que ele está saindo, quando ele sai através da cratera, não é mais magma, é lava. Que vocês estão observando no terceiro risquinho aqui, ó. É lava. Quando sai essa lava do vulcão, o que vai acontecer, professora? Ela vai esfriar e vai se formar as rochas ígneas, tá bom? Que seria a lava se esfriou e deu origem às rochas. Que nos próximos slides vocês vão conhecer vários tipos de rochas que elas são formadas pela essa lava do vulcão, tá bom? Aqui nós temos a saída desses magmas
E aqui seria o reservatório do magma, que fica no interior da Terra. Onde é que seria o reservatório do magma? Lembra que eu falei para vocês? Fica na parte inferior, na parte interior do núcleo, tá? Fica no núcleo interno e no núcleo externo, tá? Onde fica esse reservatório do magma, tá bom, gente? A partir que esse magma, ele é expelido, ele sai em forma de lava. Não esqueça, ele sai em forma de lava. Quando essa lava que vocês estão observando, ela esfria, acontece um resfriamento nela, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai se transformar em rochas. Aí nós temos vários tipos de rochas, rochas magmáticas, rochas metamórficas, que nós vamos estudar mais adiante. Essas lavas, ela vai ser formada em várias rochas, tá bom? E aqui nós temos a saída do magma e a cratera, por onde saem os vapores de cinza, por onde sai o magma, né, que se transforma em lava, tá bom? Então isso aqui, turma, seria um vulcão em erupção, tá? Porque os vulcões, como os vulcões eles se formam, né? Através do deslizamento das placas, do atrito, né? Que acontece o quê? Que derrete a rocha. Justamente como vocês estão observando nessa imagem, o atrito de uma rocha ou outra, tá bom? Então, acontece no interior da Terra, empurra esse magma que é expelido junto com os gases a vapor de água, que é de uma ruptura, que vai através de rupturas, né, na crosta terrestre, tá bom? Então isso aqui seria sobre os vulcões. Eu espero que vocês tenham assimilado. Se vocês quiserem fazer uma ilustração sobre os vulcões, sobre esse slide aqui, vocês podem fazer, tá bom? E vocês, para poder assimilar melhor, tá, turma? Então, aqui no caso também, nós temos o quê? Após ser expelido o magma, ele pode passar a ser lava. Lembra que eu falei para vocês? Após esse magma ele ser expelido, ele é chamado de lava, tá bom? Então, o nosso slide, ele fica até aqui, tá bom? Fica até aqui falando sobre os vulcões, como acontece o vulcão, que eu falei para vocês, o que seria um vulcão, né? As consequências, tudo isso, tá bom? Então, agora eu vou passar uma atividade para vocês, prestem atenção, peguem um livro de atividade, um livro didático, tá? E acompanhando comigo. Beijo, a gente se encontra na atividade, tá? Oi, turma, olha eu de novo. Vamos lá, pegue um livro didático de vocês, tá bom? Na página 36. Aqui tem essa atividade só na página 36 do livro didático, não esqueçam. Aqui o que você está falando? Na primeira questão, vocês têm essa atividade que vocês vão colocar de A até a letra C nesses parênteses, conforme o que está pedindo, tá bom? A segunda questão também você vai preencher, vai colocar qual é a parte do planeta Terra, núcleo, manto, crosta terrestre, tá bom? A terceira questão você vai ler direitinho e você vai responder. A quarta questão, nós temos uma maçã. Vamos supor que a maçã seja a parte inferior do nosso planeta, né? Tem 3 partes a maçã e você vai colocar qual seria essas partes dessa maçã, não é verdade? Aí abaixo você vai colocar qual seria a letra A, letra B, letra C, conforme essa ilustração dessa maçã, tá bom? Aí na letra D você vai fazer o quê? Para representar mais corretamente o interior do planeta, a posição do caroço precisa ser corrigida. Desenhe de que modo ele deveria estar posicionado. Aí vai a sua imaginação. Como seria que esse caroço dessa maçã, o correto dele para poder ser o núcleo da Terra, ele teria posicionado, ele teria uma posição correta. Aí você faz todo o desenho. Essa seria a nossa atividade do livro didático, da página 36, tá bom? Todo mundo respondendo e em seguida eu estou aguardando vocês, tá bom, turma?
6º ano, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos lá pegar o nosso livro de atividade, que hoje tem livros de atividade, certo? Esse livro que vocês estão observando na sua telinha, pegue o livro de atividade. Vamos fazer algumas atividades que nós já trabalhamos nos conteúdos. Esse livro de atividade é um livro complementar que vai ajudar vocês a relembrar os conteúdos que foi ministrado, que foi passado, tá bom? Aí vocês vão relembrar alguns conteúdos que nós já estudamos, tá? Peguem o livro na página 9, tá, turma? Aqui na página 9, deixa eu só puxar um pouquinho para visualizar melhor, né? Aqui, ó. Aqui na página 9, você vai colocar o que? Vocês estão vendo essas imagens desses planetas, né? Então, vocês vão completar o nome. Qual seria o nome desses planetas? Aí, você vai completar o nome de cada planeta tem um nome. Aí, você vai completar, tá bom? Essa 11ª, você vai fazer o quê, né? Você vai falar Ganímedes, né? É um dos satélites naturais de Júpiter, é o maior que o planeta Mercúrio. Então, por que Ganímedes não é considerado um planeta enquanto Mercúrio sim? Aí você vai relatar o porquê será, tá bom? Você vai fazer uma comparação. Essa próxima questão você vai fazer o quê? No desenho abaixo da Lua e algumas estrelas, faça um círculo sobre a única estrela de cada desenho, que não poderia estar ao lado, que não poderia estar onde foi desenhada, pois nunca foi vista ali. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer um desenho ao lado dessa estrela, tá bom? Que nunca foi vista ali. Aí você faz esse desenho, esse círculo, na verdade, aí abaixo você vai relatar, tá? Isso seria na página 9.